Tu falou do Ciro ali antes, eu tava pensando esses dias também sobre ele. Tipo, veio uma ideia, depois esse cara seria maneiro, talvez. Mas eu fiquei pensando também, será que ainda será possível surgir alguém que tire esse grupo que tá agora do poder? Porque eu acho que acabou. Qualquer um que surgir que possa fazer frente, eles vão dar um jeito de limar. Então, é que não acabou, nunca existiu. Nunca tivemos chance, se for entrar nessa lógica, entendeu? Não, o Bolsonaro ganhou. Ganhou e fez tudo o que eles queriam. Sim, mas na época parecia ser o antissistema. Parecia ser. Então, era só uma ilusão. A gente sempre estava perdendo. Mas eu não acredito nesse derrotismo, cara. Acho que não dá mais pra fazer nada. Faz conta que o Ciro começa a ganhar popularidade, o pessoal começa a se unir, ele começa a aparecer nas pesquisas pra concorrer com o PT. Você não acha que vai surgir alguma coisa? Então, mas não é... É que aí você tá muito dependente da figura do Ciro, entendeu? Por exemplo, ele ou qualquer outro. Então, mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa que vai surgir lá, não é isso que vai acontecer, na minha visão. A solução é a gente criar grupos de pessoas, né, organizar a sociedade, ela ter um entendimento da situação atual, porque as pessoas não acham que estão vivendo numa ditadura. Apesar de ser factualmente o que está acontecendo. Elas não têm essa percepção, entendeu? Então, o plano, a estratégia agora é controlar a narrativa. É assim, inclusive, que eles implementaram a ditadura. Ou implementam a ditadura. Eles controlam a narrativa, eles controlam a mente das pessoas. Então, qualquer chance de vitória passa por uma construção de uma narrativa verdadeira e capaz de destruir a narrativa da ditadura. Entendeu? É isso que a gente precisa fazer. Então, isso que é uma coisa que não tem como acontecer. Por que não tem Dado como acontecer? o tamanho do poder, a tecnologia envolvida já, o controle de rede social... Sabe por que tem como acontecer? Porque se não tivesse como acontecer, eles não estariam tão empenhados pra calar a gente. Por isso que tem como acontecer. Porque se não tivesse, eles não teriam medo de mim. Eles não teriam medo do discurso público. Eles só têm medo do discurso público porque tem como acontecer. Dá pra vencer. A gente tem poder de vencer. Só que a gente não está lutando. Não dá pra vencer sem lutar, cara. Tem que lutar. E não dá pra lutar sem se fuder. Tem que se fuder. Então a maioria das pessoas estão com medo de lutar com medo de se fuder. O que eu mais vejo em comentário no YouTube quando acontece alguma coisa contigo é a gente comemorando. Tomara que seja preso, isso aí, luta pela democracia, blá blá blá. Então, assim, o Coliseu, né? Então, assim, se pelo menos essa amostra da população que eu vejo na internet que pode ser enviesada fica contente quando esse tipo de absurdo acontece, inclusive canais no YouTube meio que comemoram quando surge uma possibilidade de tu te fuder, né? Sim. Aí você vê assim, pô, teu irmão pô, teu vizinho, cara. O cara que tá no YouTube quer falando... que eu seja preso por falar. É um cara, pô, ele é de outra ideologia política, mas no fim ele é teu irmão, pô, teu vizinho, é cidadão aqui, paga imposto, trabalha, se fode. O cara vai lá e comemora porque tu vai se fuder. E vendo isso, eu fico, puta, o futuro é meio ruim, né? Meio ruim. Parece meio ruim, cara, mas da mesma forma que alguém convenceu esse cara de que era certo me prender, dá pra gente convencer dele o contrário. Dá pra convencer. A mente é maleável, a mente é plástica. Entendeu? A questão é... quem tá do nosso lado, Petri? Não tem ninguém do nosso lado, cara. Entendeu? Até mesmo o Ciro Gomes, que eu elogiei aqui por me defender, quando ele me defendeu modo chiquinha. Do tipo, não, Monark, eu não concordo com nada que o Monark, com as besteiras que o Monark fala, não sei o quê. É o chat GPT da defesa ao Monark. Exatamente. Sempre tem que vir com essa frase primeiro, né? Exatamente. Então, as pessoas ainda estão com medo. Então, a gente precisa convencer elas. A mídia precisa entrar do nosso lado, sacou? Não, a mídia? Sim. Cara, quando o Globo faz um editorial me defendendo da censura, é um ganho político, cara. Vencemos. É possível vencer, sacou? Foi uma batalha que a gente ganhou ali. Tem várias outras que precisam ser travadas para que a gente vença a guerra. Mas a gente não pode se abster de travar cada batalha minúscula individualmente, que é desde não aceitar uma ordem inconstitucional do Xandão até convencer os seus familiares da situação e convencer eles a não apoiar essa situação, entendeu? São pequenos passos que a gente tem que tomar se a gente quiser construir um futuro que seja melhor e menos autoritário e menos tirânico. Mas agora também acreditar que já era e já acabou e vamos só ver o circo pegar fogo eu tô nessa.
é muito derrotista, cara. Eu não quero viver assim. Eu prefiro me iludir e acreditar que tem chance de vitória e trabalhar pra isso do que só desistir. Porque significaria desistir da vida, velho. Significaria desistir de a gente realmente ter aquela vida legal que você tava falando lá, que todo mundo discute, discorda e amanhã, e no dia seguinte vai tomar café da manhã junto, tá ligado? Essa vida, ela é possível da gente construir, a gente não pode desistir, cara. Porque senão a gente tá aceitando que aqui vai virar um inferno mesmo e a gente vai cada vez sofrer mais. E vai dançando, vai desviando da bala. Uma hora não vai, cara. Não tem desviar da bala. Uma hora ela pega. Só o fato de você viver com medo significa que você já tomou uma bala. Exato. Exato. Não. Medo hoje todo mundo tem de falar a coisa errada, de falar uma merda, de explorar suas próprias ideias. E você nunca sabe qual ideia que vai fazer disparar o radar do sensor lá. Você sabe. Você já tá vivendo no inferno. Já tem um demônio junto com você, que é o demônio da dúvida, o demônio do medo. Tá colado em você. Vive com você. Você quer que viver com ele pra sempre? Eu não quero. Eu vejo que eu posso pegar esse demônio e pôr ele pra dançar. Eu não consigo eliminar ele, entendeu? Não, você não põe ele pra dançar. Ele que põe você pra dançar, cara. Então, porque esse que eu vejo que é o meu objetivo. Pô, eu sei que o demônio tá aqui, eu sei que a situação é essa, então tu vai dançar com o demônio. O máximo que eu posso fazer. Eu não consigo derrotar ele. Então, tudo bem. A gente tem uma visão diferente da vida, do que eu acho que a vida deve ser, né? Eu vejo muito pelo caso do que acontece com a comédia hoje. Com o Léo Lins, Gentili, que se fudeu no passado já, mas é mais especificamente com o Léo Lins hoje, né? Pô, eu como comediante, eu vejo a situação, vejo o que tá acontecendo e eu penso, bom, como que eu posso pôr esse capeta pra dançar? Eu não vou derrotar ele, mas eu consigo pelo menos... Mas o que é pôr o capeta? Não, tipo, se você não quer derrotar o capeta, tu quer abraçar o demônio. Não. Sim, eu vi tem os dois, cara. Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Não, desculpa, não dá. Na arte dá. Na arte você consegue. Não dá, cara. Você vê o mapa das minas ali. Já viu aquele joguinho da Campo Minado? Você sabe onde é que tá as minas ali. Você pensa, bom, eu vou pelo menos enganar essa mina aqui. Eu vou acionar ela sem ela perceber que eu acionei. Vou dar um duplo twist carpado aqui sem eu ativar o radar do cara. Mas imagina que você tá num campo minado. Vou usar essa sua analogia. E toda vez que você evita uma mina, 2 outras novas minas surgem no tabuleiro. Sim, mas eu não tô dizendo evitar a mina. Tô dizendo que você aciona a mina sem ela nem perceber que ela foi acionada e ela não explode. Não dá pra fazer isso. Eu acho que na arte dá. Na arte você consegue. Não dá, cara, desculpa. Você consegue, pô. Os caras faziam na época da ditadura militar, pô. E eram perseguidos, porra. Tiveram que ser exilados. Teve gente torturada, mas a perseguição porra. Fez o cara, na sua mensagem, ter que ser mais inteligente e burlar o sensor. Todo mundo... Pô, os caras escreviam letra de música com código. E a galera que tava consumindo sabia. Esse cara tá falando aquela coisa proibida e ele passou por cima do sensor. Aí, pô, os caras botavam... Sim, só que eles fizeram isso depois de terem tentado falar e serem perseguidos. Lógico. Então, por isso que a máquina tá lá. Eu acho que combater ela é alimentar ela. Você combate ela, você aciona ela. Aí ela aciona, vem os mecanismos de defesa dela, ela fica grandona aqui e olha tudo. Se você passa por ela sem ela ver que você passou... E como que faz isso? Conta pra mim. Não sei. Não, tu tá falando que não, tu sabe. Eu não sei exatamente, eu tento... Se tu tá falando que acredita que é isso que você vai fazer, você sabe como fazer. Então, eu tento onde eu posso controlar, que é no meu show de stand-up, que eu tenho algumas piadas que eu sei que pode acionar esse radar, mas eu tento ser mais inteligente que o radar. E eu jogo ela, assim, as pessoas riem, elas entendem o que aconteceu e tal. Petri, deixa aqui no programa a gente tenta fazer isso também. Deixa eu explicar uma coisa, deixa eu explicar uma coisa que você não tá entendendo. Se você começar a lutar com isso, se você começar a ser efetivo, se você começar a incomodar... vamos concordar, se você não tá incomodando, quer dizer que você não tá fazendo muita coisa. Você concorda com essa afirmação? Então, tem formas e formas de incomodar. Mas entendi o ponto. Você concorda, né? Se você não tá incomodando, você não tá fazendo nada. Porque você não tá nem incomodando os caras. O que você tá fazendo? Você tá continuando fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Entendeu? Então, se você quiser mudar alguma coisa, esse caminho passa por incomodar. Passa por incomodar. Então, não existe qualquer estratégia, por mais inteligente que seja, que vai ser efetiva para mudar qualquer coisa sem que você incomode e, portanto, sofra as consequências. Não existe. Porque se você tem uma estratégia que não incomoda, ela não é efetiva. Se você tem uma estratégia que é efetiva, ela incomoda. E se ela incomoda, você sofre. Não tem como fugir, cara. Não tem.
Você pode continuar nessa sua ilusão de que você tem a chave mágica de lutar contra um sistema opressor e tirânico sem se fuder. Você não tem Não essa é que chave. não vai se fuder, mas você vai ser mais... Aquele papo que a gente teve no dia do Paulo Você Cruz escolhe aqui. o quanto você vai se fuder, então. Mas eu acho que tem como ser inteligente. E é pra isso que serve a paródia, a sátira, a piada. É uma escolha de risco, não é inteligência. Não, acho que é inteligência. Não é. É uma escolha de risco. De executar bem. Pô, é que eu vejo... Paródia, sátira, piada é uma forma inteligente de tentar... Se o censor vem e fala aqui, ó, dessa altura que você não pode passar. Aí você fala, tá bem, você pula, o cara nem viu. E você aumenta aqui, você se rasteja. O importante é você ser inteligente, passar pelo censor, pro público entender o que você fez, mas ele não ter como te pegar. Ele vai ficar puto, o censor, o sistema vai ficar puto. Vai ficar com raiva, mas ele não... Então você não vai passar pelo censor, se ele vai ficar puto. Ele vai ficar, pô, não consigo pegar ele que ele passou. E quanto mais... Cara... A gente viu uma ditadura! Mas aí sim, a gente não tá falando tem essa, não consigo. Cara, eu fui pra polícia depor por causa de uma opinião, Petri! Se tu tivesse feito sátira não, sobre cara, a urna... acorda, velho, pra realidade. Deixa eu falar, por favor, Petri. Tu não acha que se tivesse feito uma sátira sobre a urna, seria mais difícil de te pegar? Porque tu trabalha com a opinião, aí é realmente difícil de passar. Petri, o pensamento que tu tá fazendo é o mesmo cara de que é escravo e decide ser muito legal com o dono na esperança de ser bem tratado. É dar uma janelinha. Tu acha que um zagueiro gosta de ser driblado? O zagueiro gosta que venha um atacante brutamonte e trombe nele, que é o que tu faz. O zagueiro quer que ele quer que você apareça na frente dele pra ele dar o carrinho. Agora, tu pega um cara que dá uma janelinha nele, ele nem vê a bola. Quando vê tu fez o gol já, ele fica puto. Eu acho que esse é o caminho. Então, mas que caminho é esse? Não existe, cara. Eu tô te falando, dei uma alternativa. Por exemplo, se tu tivesse feito uma paródia sobre a urna ser super segura, pra mostrar a tua opinião sobre a urna, ia ser bem mais difícil do Alexandre de Moraes te intimar. Não sei, cara. Seria. Por quê? Por que seria? Porque uma sátira... O Léo Lins fez piada e foi fudido, não foi? Eu sei, mas é mais difícil. O que o Léo Lins fez de errado, então? Executou uma piada meio cara, na você tá cara. querendo justificar os ditadores, Não tô velho. justificando. Você tá não justificando. É a mesma coisa que você falar, a menina foi estuprada, mas também você foi com uma saia curta, né? Não, o que eu tô... Tinha que ser estuprada, o que eu tô falando é essa, cara? O que eu tô falando é, as pessoas são paranoicas, elas são neuróticas, elas vão querer te pegar no pulo, elas vão querer te censurar. Dito isso, vendo a situação que eu não posso mudar, como que eu posso sambar nessa situação? Primeiro que você acha é que você não pode mudar a situação. Você já errou aí. Não posso, que já errou aí. É o sistema. Você não tá acreditando em você não tá acreditando em Deus. Você não tá acreditando na vida. Mas que Deus não tem nada a ver com isso aqui. Claro que tem tudo a ver. Deus tá dentro de mim, eu faço o correto aqui dentro, não quero mudar nada nem ninguém. Deus... Se o mundo pegar fogo, pegou. Não, Petri, pensa. Se você acredita em Deus, significa que você acredita que esse mundo... Você tem uma missão nesse mundo. Que você é tem interna. um propósito. Que é interna? Ela é interna, mas ela também é externa. Ah, eu discordo. Eu acho que o máximo que eu posso fazer é fazer bem as coisas que eu gosto de fazer. Mas você tá fazendo bem as coisas que você gosta de fazer, você tá fazendo bem algo pra alguém, não é? Então, mas eu não quero mudar o sistema, mudar o Alexandre de Moraes, mudar o Lula, mudar o Bolsonaro. Isso aí eu não tenho controle nenhum. Mudar o globalismo. O que eu posso fazer é fazer o meu podcast. Você quer mudar algo, não quer? Você não quer mudar a comédia? Eu não quero mudar. Eu quero claro fazer... que quer. Você quer transformar a comédia na sua comédia, não é? Interno. Mas vou fazer o que eu acho. Mas é a sua comédia, não é, Petri? É, a minha. Eu posso mudar a minha. Sim, mas você, quando você muda a sua comédia, você muda a comédia. Porque você faz comédia. Mas eu não faço esperando que ela mude. Eu faço esperando que eu mude e talvez os meus 10 fãs que vão no meu show gostem... Você quer mudar a sua comédia? A minha, sim. Então você quer mudar a comédia. Porque a sua comédia não acontece... Não existe a sua comédia e existe a comédia. A comédia e a sua comédia são juntas. Mas se eu tiver... Se você muda a sua comédia, você muda a comédia. Mas se eu subir num palco pensando em mudar a comédia, acabou. Fudeu. Já tá errado. Não. Já fudeu. Eu subo no palco pensando na minha experiência naquele momento, na experiência das pessoas que estão me vendo, que é o que eu posso controlar. Mas você quer construir a comédia, não quer? A minha. Eu quero melhorar como comediante quando eu tô no palco. Mas, Petri, quando você tá construindo a sua comédia, você não tá construindo também a comédia no agregado da humanidade? Não, eu tô falando, seria você muito... não aumenta a comédia quando você não colabora, você não contribui pra comédia como um todo? Ou não? Você só tá mudando o seu Pode e você não tá ser que mudando contribua, mas não é meu foco. Não é o meu foco. Eu não tô falando que é o seu foco. Se eu subir com essa intenção no palco, eu tô fudido. Eu não tô falando que tem que ser... Aí eu viro esses caras militantes no palco, entendeu? Tudo bem, eu tô falando que você tem que ser o militante do palco. Eu tô falando que é possível mudar as coisas. É possível construir.
Acreditar em Deus é acreditar que sim, existe um caminho, existe uma solução. Que Deus existe e que esse mundo não é só aleatório. Existe um propósito, existe um direcionamento para o bem. É acreditar nisso, entendeu? Eu acredito nisso. Se você acredita nisso, significa que você acredita que dá pra mudar as coisas. Eu discordo. Eu não consigo ver essa ponte. Eu não consigo ver essa ponte pra mim é uma... Eu tô aqui. O que eu entendi sobre Deus, a vida, a vocação é que eu posso controlar o meu. A minha arte, o meu podcast. Você pode mudar o seu. O seu muda o todo? Aí que tá. O seu muda o todo ou não muda? Eu espero que sim, mas não é minha intenção. Óbvio que muda, Petri. Você não tá no aquário, caralho. Mas o que eu tô dizendo não é... Eu não estou pensando no externo quando eu tento melhorar o meu show, melhorar o meu podcast. A gente não tá discutindo as suas intenções aqui, Petri. Por isso que eu acho que Deus não tá no exterior. Tá dentro de mim. Se eu atingir o meu Deus aqui, onde ele tá habitando em mim também. O cara tá resmungando da minha ideia. Deixa eu falar, pô. Deixa eu falar. Você tá falando pra caralho, porra. Eu tô deixando você falar, caralho. Só eu não tô te cortando. Só pra explicar essa ideia. Tá, fala. Eu acho que dentro de mim, como de todo mundo, tem... Sabe que eu já conversei com você outras vezes, né? Você já falou isso pra mim algumas vezes, né? Você sabe que eu te conheço, né? Essa específica? É que essa opinião é meio nova. Não é nova, você já falou isso. Não é? Eu achei que ele tinha criado essa semana passada. As pessoas que te conhecem sabem quem são você, tá? Quem é você, cara. Você não tá conversando com um estranho aqui, porra. Eu conheço você, eu sei o que você tá querendo falar, tá ligado? Mas o que eu tô... exatamente por eu saber o que você tá querendo falar, eu tô discordando de você. Sim. Porque você tá falando, eu só tenho a capacidade de mudar eu mesmo. E eu concordo com isso. Eu concordo que a gente deve almejar a mudar interno. Que toda mudança externa advém da nossa mudança interna. Uhum. Eu concordo com isso. Agora, uma outra afirmação que você tá falando é que eu não tenho poder nenhum para mudar a situação externa. Sim. Aí que eu acho que você está errado. O fato de você ter poder para mudar o seu interior, isso vai se traduzir numa mudança exterior obrigatoriamente, porque é assim que a vida funciona. Então, todas as transformações que você faz, que eu acho justo que você tem que buscar transformar interior, mas todas as suas transformações interiores que você faz, elas têm um efeito prático no exterior. Portanto, você pode sim mudar o exterior. E, portanto, você não precisa ficar nesse pensamento nihilista de que já não tem mais solução às coisas, que a gente não tem mais por que lutar. Mas é o contrário, não é nihilista, é o contrário, pô. Não, é nihilista, caralho. Se você acha que não tem mais solução, vai sempre piorar, deixa esses caras lá, foda-se. Não é que vai sempre piorar. Não é que vai sempre piorar. O que eu penso é, se eu tentar alcançar esse Deus que tem em cada um de nós, eu tenho o meu potencial, que é o Deus que habita cada um de nós. Se eu atingir ele, se eu fizer o meu podcast bem, o meu show bem, as minhas coisas, se eu tocar minha empresa de uma maneira legal, provavelmente isso vai influenciar alguém para atingir o seu próprio potencial. Então, assim, pode ser que isso influencie o externo, essa minha atitude. Mas não é o que eu tô pensando. Eu não quero influenciar, eu vou mudar o meu, com a esperança de que se eu fizer as coisas certas, pode ser que alguém se inspire na minha história. Sim. E tente fazer também. E cada um vai fazendo assim. Mas agora, se eu pensar, eu vou mudar o sistema e agora eu vou usar o meu podcast, a minha comédia, a minha arte para mudar o sistema, eu acho que o cara começa a tropeçar. E aí você acha que eu tô fazendo isso? Não, eu acho que às vezes quando você dá muito na cara, quando você chama pro pau, você dá o nome do cara, talvez sim. Mas eu acho que quando você continua fazendo o seu programa do jeito que você acha legal, você continua entrevistando as pessoas, você chama... falando do que eu penso. Quando você chama quem você quer, você tá lutando, você tá fazendo essa luta. Sem se preocupar com o externo. Vocês acham que é errado o que eu faço? Eu vou continuar fazendo. Eu tô fazendo aqui e toda semana eu estarei lá fazendo da melhor maneira possível. Sim, só que... Você percebe que quando eu luto pela minha individualidade, e eu tô tentando melhorar eu mesmo, tô tentando construir o meu podcast, as minhas ideias, o que eu acredito, as minhas visões políticas, são isso que eu tô tentando mudar e construir, e passar para meu público, para minha audiência. Na essência da coisa, eu concordo plenamente com você. O que eu tenho que fazer é mudar o que eu posso mudar. Isso. E o que eu posso mudar é o que eu venho mudando, entendeu? Agora, eu não posso só ignorar o externo, ignorar que ele existe, ignorar que o meu interno, a mudança do meu interno está também relacionado à mudança do externo, entendeu? O externo obriga a mudar o meu interno. Foi o externo que me tirou do flow, não foi?
Não sei, mas... Foi, cara. Mas foi o interno subjugando ao externo, né? Foi externo subjugando o interno do Flow, no caso, né? Subjugando... Foi o interno de pessoas baixando a cabeça para o externo. Exato. Se o interno tivesse intacto, estaria lá ainda. Concordo. Mas, de qualquer forma, o externo teve um efeito prático na minha vida, certo? E o que ele me obrigou? Ele me obrigou a eu ter um desenvolvimento interno. Exato. Então, eu não discordo de você. O que eu tô falando é... Sim, existe um externo. Nós temos que se preocupar, sim, com esse externo. E nós temos que adequar o nosso interno perante o externo. Tá ligado? Isso é um processo de vida, é um processo de crescimento. Então, quando eu falo as coisas que eu tô falando sobre, tem uma ditadura, eu não tô querendo mudar o mundo externo, entendeu? Eu estou sendo coerente com o meu mundo interno, e essa minha coerência com o meu mundo interno me obriga um posicionamento no mundo externo. Entendeu? Então, essa é a lógica pela qual eu tenho as atitudes que eu tenho. Não é só um sentimento infantil de querer melhorar o mundo, entendeu? É um sentimento de que eu tenho os meus princípios e o mundo que eu aceito viver é um mundo onde eu continuo seguindo os meus princípios. E se tem alguém no externo que está querendo impedir que eu continue seguindo os meus princípios, eu sou obrigado a lutar contra essa pessoa, ou contra esse movimento, ou contra essa ideia, entendeu? Mas você acha que é mais inteligente parar na frente desse monstro e começar a gritar com ele? Ou é melhor virar as costas pra ele e seguir fazendo o que você faz, e ele vai ficando puto e vai tentando fazer o que ele precisa fazer, mas se você for continuar andando reto, ignorando... Eu acho que cada um carrega a cruz que consegue, Petri. Entendeu? Eu acho que a minha estratégia é uma. Eu acredito nela e eu estou disposto a sacrificar tudo por ela. Entendeu? É o meu posicionamento político. Eu não julgo nem acho que todas as outras pessoas têm que ter a mesma estratégia e o mesmo posicionamento político da mesma forma que eu tenho. Acredito que possam existir pessoas que tenham estratégias melhores e mais efetivas que a minha. É bem possível que isso exista, entendeu? Porém, dentro da minha visão de mundo e dentro do que eu sinto na minha personalidade e dos meus princípios, do que eu tenho que fazer na condição atual onde eu me encontro, é isso. Então, portanto, eu vou fazer isso. E eu não estou preocupado se é inteligente ou se é burro. Eu estou preocupado se é o certo ou não a se fazer. E para mim o certo a se fazer é o que eu estou fazendo. Independente se eu vá sofrer sanções do sistema autoritário. Porque eu tenho os meus valores. E os meus valores, a meu interno me obriga a agir dessa forma, entendeu? Então, você faz porque você acha que isso é certo internamente pra você. Você não faz esperando que o mundo mude. Eu faço porque é o que eu tenho que fazer. Exato, mas não é condicionado. Se o mundo não mudar, você vai continuar fazendo o que você acha certo. Sim. Então você não faz esperando que o mundo mude. Se ele mudar, legal. Mas... Eu gostaria que o mundo mudasse. Mas não é o teu objetivo principal, isso que eu tô falando. Porque se for, aí o cara tá fudido. Que aí ele tá preso ao externo. Aí fudeu. Ele tá preso a um mundo de frustrações, na verdade, né? Porque ele vai perceber que o mundo tá cagando pra ele e que o seu desejo, a sua utopia, a sua visão utópica de como deveria ser a realidade, ela nunca vai se concretizar. Sim. Mas também tem que ter um entendimento que o mundo é uma construção, né? E não é também o Alexandre de Moraes que vai decidir a forma com que o mundo vai se expressar, entendeu? Então, esse é o meu papel. De fazer a sociedade entender que você não precisa ceder, que está errado o que está acontecendo, que está piorando o que está acontecendo, e que vocês podem ter em mim uma referência daquele que está apontando esse erro. E esse é o papel que a vida me jogou para ser, entendeu? E é o papel que eu vou seguir. Então, não é um pensamento sobre será que essa é a estratégia mais inteligente? Não, será que essa é a estratégia correta? Será que eu tô fazendo certo ou eu tô fazendo errado? Eu acho que eu tô fazendo certo. Entendeu? É isso. Então, eu achei do caralho que tu levou o Alan dos Santos, por exemplo. É um negócio meio... Cara, vocês acham que é errado, que eu não posso trazer? Eu acho certo, eu vou trazer. Pois é, e aí? E usando aquele seu argumento de... Pô, mas isso não vai incomodar? Não é melhor ser, né? Não, ser mas inteligente, mas foi não inteligente. chamar? Foi inteligente.
Mas você poderia usar, eu poderia usar o seu argumento pra falar que eu não fui inteligente. Depende da abordagem. Se vocês passassem o podcast inteiro provocando e xingando o sistema, é uma coisa. Vocês trocaram a ideia na boa ali, não deram brecha pro sistema pegar. Pelo que eu vi, assim, por cima, achei legal. Achei interessante a forma madura e inteligente como foi conduzido um negócio super delicado. Porque pelo que tu me falou aqui em off, ele nem poderia dar entrevista, né? Não, o Estado, o Supremo proibiu o Alan dos Santos de existir na vida pública em qualquer lugar do mundo. Isso contempla não poder dar entrevistas? Sim. Só no Brasil ou qualquer lugar? Cara, ele não é específico, entendeu? Quando ele dá a ordem... E tá escrito não pode dar entrevista? Cara, eu não sei a ordem específica, não sei como que tá escrito, pra ser sincero. Mas o fato é que ele tá proibido de existir, né? Toda vez que ele criava um canal no YouTube de novo, era automaticamente banido por uma ordem judicial prévia. Né? Como se fosse uma censura prévia. Tipo, você não pode criar, cara. Vai lá, não pode, você não pode. E você acha que vai ter alguma represália por ter levado ele lá? Cara, tudo tem custo político. Tudo tem. Para Alexandre de Moraes tem, pra mim tem. Toda vez que eu desafio a tirania, tem um custo político pra mim, né? Então... É que eu acho que eles acabaram de gastar muitas fichas, entendeu? Então, vai demorar um tempo pra eu acho pra eles gastarem novas fichas contra mim. Foi calculado esse timing ou só aconteceu? Cara, só aconteceu, é espontâneo, cara. Não é calculado, não. Não, é que às vezes você fala, vamos fazer logo que os caras acabaram de gastar um cartucho aqui. Eu acho que tá mais... Se eu fosse mais inteligente, talvez eu pensasse nisso, mas não pensei, foi espontâneo. Eu já queria chamar o Alan dos Santos. E talvez instintivamente eu falei, vocês vão apertar? Então eu vou chamar o Alan dos Santos. Talvez instintivamente, mas não foi consciente, cara. Confesso.